Seja bem-vindo mais uma vez a esse canal. Hoje eu estou com o privilégio de receber mais uma vez meu amigo Rick Santana. Rick, eu queria começar falando logo, para a gente ser bem direto, a respeito à Europa, esse acesso que você teve. Me conta um pouquinho como que foi a sua estadia lá, o que você achou dessa primeira viagem internacional sua, né? Primeira de muitas. Amém. Amém. Olá, André. Olá, queridos amigos aqui do canal. Cada um tem a vida que aceita. Isso é muito bom. É isso. Você pode criar, como fora dito aqui, usada a palavra, acessos. Há quem diga que pessoas medíocres, elas perdem oportunidade. Pessoas comuns, elas aproveitam oportunidades. E pessoas extraordinárias, elas criam oportunidades. Então, foi criado. E é claro, né, André? Você tinha acabado de ir um pouquinho antes. Né? O André esteve também experimentando ali uma viagem à Europa, de algumas que ele já fizera. E aí ele deu um código. E eu falei assim, sério, varão? Então, em nome de Jesus, você vai ser a minha Isabel. Se você não se recorda, no texto sagrado do Evangelho de Lucas, o anjo primeiro visita Isabel e Zacarias, quando Zacarias está no templo, ali oferecendo oferta ao Senhor, e ele lhe faz promessa de que Isabel, que era estéril, ela ficaria grávida. E aí depois, 6 meses depois, o anjo vai visitar Maria. E aí, visitando Maria, faz a mesma promessa e diz para Maria, para saber que é Deus que está falando, vai lá e visite Isabel. Já é o 6º mês de gravidez dela. Ou seja, Isabel recebe o milagre primeiro, mas o intuito de Deus era Maria, né, querido? Então, André foi primeiro e teve alguns acessos lá e liberou alguns códigos. Eu falei, varão, vou entrar nessa também. Criamos essa oportunidade e fomos lá. Foi um tempo muito especial, André. Muito especial mesmo. Que legal, que legal. Eu tenho sempre comigo que primeiro você precisa acessar e depois tomar posse. E aí você colocou um ponto bem relevante. Depois da posse, você tem que criar oportunidades. Porque tudo é processo, né? Eu brinco com a minha esposa e a gente vem exercendo isso, né? O poder do acesso, né? Acessar lugares que você não acessou, mudar a tua mente. Você pode, tudo é possível. Se você aceita o lugar que você está, obviamente você não vai ter mudança. Mas tudo é possível para quem crê e tudo é possível para quem busca, tudo é possível para quem cria. Então, estar viajando para a Europa, que é o tema de hoje, né? A viagem da Europa, como foi a nossa viagem, foi realmente um acesso que foi disponibilizado para nós através de um querer primeiro. Primeiro você tem que querer para acontecer. E nós ficamos lá 12 dias. Foi na França, visitamos um Monte Mont Blanc, maravilhoso. Visitamos também, Henrique, uma cidade chamada Chamonix, que é a cidade mais romântica do mundo. Que ela fica, o vilarejo de Chamonix, ele fica aos pés desse Monte Mont Blanc, que é o maior monte do mundo. Lá em cima, nós pegamos menos 16 graus. Uau! Né? Então, eu vi neve pela primeira vez, né? E aí, quando a gente se encontrou, né, depois da viagem, né, a gente estava falando sobre isso, falei, tudo é possível. É só a gente saber os movimentos e acessar os movimentos. E muitas pessoas não acessam, Rick, por medo. Sim. E a própria palavra de Deus disse, né, que lá quando Gideão ele recrutou o exército, Deus deu uma direção para ele. Quem tiver medo, pode sair. Fique em paz. Diga aos medrosos e covardes. Não tem problema. E 20 mil pessoas saíram. Então, me conta um pouco como que foi a sua estadia, como que foi com a Flávia a viagem, o que você mais gostou lá, qual que foi o acesso. Você pregou em igreja que eu vi lá, você teve acesso em pregações, que disponibilizou você a retornar. Agora. Esse Aleluia. é o acesso. Eu estou muito internacional. Aleluia. Foi muito legal. Nós fomos lá para celebrarmos 20 anos de casado. Glória a Deus. Então, eu e a princesinha nos relacionamos há 24 anos e celebramos agora, dia 16 de abril, 20 anos de casado. E aí preparamos toda essa viagem. E aí, é claro, uma viagem romântica. E é muito interessante que nós tivemos as nossas melhores experiências nessa viagem na Itália. Legal. E a Itália não seria o meu ponto principal. O meu desejo era a França, okay? Era Paris, era a Torre Eiffel, ok?
Sei bem como é. E aí, a minha princesinha tinha o desejo dela mais latente, a Itália. E foi muito legal que nós passamos em Paris e também depois fomos ali para a Itália. E na Itália foi que nós tivemos nossos melhores momentos. Na Itália nós conhecemos... primeiro nós fomos para Verona, depois nós fomos para Veneza, depois nós fomos para Milão e aí a gente volta para a França depois. Mas foi um tempo muito precioso. E aí, como você disse a respeito da pregação, eu quero aqui agradecer aos queridos da Assembleia de Deus Missão Europa, em especial o pastor Gilson, Glória a Deus. Pastor Nilson, também o querido Fábio e família, que nos receberam lá de uma maneira muito especial. E nós passamos ali em São Bonifácio, na Itália, e também fomos para a sede em Milão. Foi um tempo muito especial e voltaremos aí, em nome de Jesus, agora em outubro, dia 19 e 20 de outubro, nós estaremos de volta com um grande trabalho. E muito feliz com tudo que Deus fez, foi um tempo muito precioso, André. E a sua? Você foi para outros lugares e tal, como é que foi a sua viagem aí na Europa? A nossa viagem, Rick, nós planejamos ficar na França a maioria do tempo e também um tempo na Suíça, porque nós queríamos, a ideia dessa viagem foi conhecer também os reformadores na Suíça. Então, eu fiquei em Genebra 2 dias, né? João Calvin, enfim. Ali tem a faculdade também, onde... Suíça, há alguns anos atrás, era um país muito católico, né? E hoje ele é um país que é 95% cristão, né? Mas teve todo um trabalho ali dos reformadores, né? Começou com Lutero e na Suíça foi o João Calvino que começou esse trabalho do protestantismo, na verdade, né? Dos protestantes. E achei muito legal. Então, a gente foi lá com esse intuito de conhecer, passamos em algumas capelas, algumas igrejas, lugares ali onde o cristianismo nasceu ali, muito bacana, né? E voltamos para a França, conhecemos ali... toda a França, todo aquele lugar, aquela cidade, a Champs-Élysées, Galeria Lafayette, a Torre Eiffel à noite é maravilhoso. Que estrutura aquilo ali, Henrique. Cara, mas é muito grande. Porque você vê da foto ali a Torre Eiffel, parece não dá para ver a magnitude que é aquilo ali. Aquilo ali é uma estrutura. E você pensar que não foi feito agora. Aquilo ali foi feito há 300, não lembro agora, mas muito tempo atrás. Aquela estrutura de ferro, coisa preciosíssima. E aí nós vimos também, através de algumas indicações, que lá tinha um monte maior do mundo, mais alto do mundo, é maior que o Everest, né, que chama Monte Mont Blanc. Aí vem a marca Mont Blanc, as canetas Mont Blanc, o perfume Mont Blanc, enfim, é um monte, uma montanha, um monte. Estou muito crente, eu acho. Monte. Eu estou muito crente. É a montanha, a maior montanha do mundo, e 4.500 metros de altitude. E aí você sobe teleférico. Você sobe e lá menos 16. Então foi algo na minha vida, cara, muito gostoso. Eu glorifico a Deus por isso, porque conheci a neve. E lá você não consegue respirar, porque é muito, muito alto. A Ju ficou encantada. E lá embaixo dessa montanha fica essa cidade, Chamonix. Chamonix é uma cidade, como é muito fria, ela é um vilarejo pequeno e conhecido no mundo como a cidade mais romântica do mundo. Uau. Né? Ela é conhecida porque ela é bem charmosa, mesmo pequena, vários hotéis. E aí, da sacada, você olha aquele monte, né? Aquela montanha, e você olha aquelas montanhas geladas, você fala, puxa, cara, outrora eu via na televisão ou no celular. Agora estou vendo aqui, ó, que os meus olhos estão contemplando. Né? Essa experiência é muito legal. Glorifico a Deus, porque você, a gente veio de uma família classe média baixa, né? Então, ter esse acesso... A sua, Varão, desculpe, corta para mim aqui na 17, por favor. Desculpa, aqui é favela, Varão. A favela venceu, aleluia. Cara, quando eu cheguei, eu chorava, falando, Deus, de onde o Senhor me tirou, cara? E é muito legal que é Deus. Eu tenho certeza absoluta, eu sou um cara, modéstia à parte, eu sou um cara inteligente, eu sou um cara esforçado, sim, mas eu acredito que talvez a minha mentalidade, por vir da periferia, e aí o meu pastor, o pastor Josimar Fonseca, te amo, pastorzão, fala que eu não posso falar que eu sou da favela. Fala, Rick, no máximo, comunidade.
E pela mentalidade de baixa renda, você não sonha com essa parada de Pra quê, cara, internacional e tal. E eu nunca teria chegado lá se não fosse Deus na minha vida, não fosse ter mudado a minha mentalidade. Já de tempos, eu sou camarada da metanoia. Metanoia é a palavra grega que significa mudança de mente, mudança de comportamento. E foi muito bacana. E eu esqueci de falar, André, que, cara, uma das cidades lá que eu passei que foi mais interessante, Roma. Rapaz, Roma é extraordinária, extraordinária. Passamos também no Vaticano, aí eu brinco, lá na Basílica de São Pedro, um negócio extraordinário, Enorme, gigante. enorme. É uma das maiores, se não a maior, basílica cristã do mundo. Extraordinário, eu até brinco, que lá eu tive um encontro com São Pedro, ok? E aí Pedro falou comigo algumas revelações. Oh, glória! E fez de mim mais crente, ok? Entendidos entenderão. Cara, Roma, Aleluia. fantástico. O Coliseu, cara. Que legal. O Coliseu, palco, não é de atração, entretenimento e também de grande perseguição aos cristãos, lançado aos leões. Cara, e ver pisar aquilo ali, como você disse, a gente via na TV, a gente via no celular, mas estar ali é uma experiência extraordinária. E você não foi só essa, não é? Você também teve um privilégio que eu não tive ainda, e é um sonho, é um desejo, e é isso ativa, não é, para estar ali também. A Israel, cara. Me fale também sobre a sua experiência em Israel. Você não teve, mas eu creio e profetizo que nós vamos estar juntos lá em Amém, Israel. amém. Com as Receba essa famílias, nós vamos estar juntos lá, porque realmente foi um tempo maravilhoso. Bom, ano passado eu tive a primeira viagem internacional e eu tinha decidido há alguns anos que ia ser para Israel. Eu coloquei na minha cabeça que a primeira viagem que eu fizesse internacional seria para Israel. E aí as coisas culminaram, as coisas deram certo e eu acabei... Deus me deu mais um presente. Nós comemoramos o aniversário da minha filha de 15 anos em Israel. E eu e ela. Nós somos nós dois. E para um pai isso é muito significante. Proporcionar isso, né, para a filha. Estar com ela ali, ela com 15 anos, ela aceitar também essa viagem. Nós fizemos isso com bastante oração, passamos 15 dias juntos ali. Foi muito marcante. Só um complemento aqui. Essa viagem foi em detrimento à festa de debutante? Ou seja, tipo, foi uma escolha dela, ou a festa, ou isso, ou não? Porque é o sonho de toda garota, não é? 15 anos, tem aquele marco e tal. E foi assim ou não? Foi um pouco. Eu falei para ela que eu não ia fazer essa festa porque eu não acredito, eu não creio no que essa festa representa. Que legal, cara. Eu não acredito no que essa festa representa, está debutando uma mulher. O significado dessa festa... a gente faz muitas coisas, às vezes, no automático, né? Sim. A gente faz muitas coisas no automático, na verdade, né? Por falta de conhecimento. Não, muito legal isso, porque de verdade eu falei aqui, eu não tenho filha, e de verdade eu não sei a origem. Eu sou um cara que gosto de etimologia, eu gosto da origem, do significado das palavras, das expressões, e nunca me atentei a isso. Saio daqui para estudar. Por que festa de debutante? O que era, de fato, os 15 anos? O que marca? Às vezes a gente segue mesmo, é um padrão. Eu ia falar mundano, nem vou usar as palavras, secular. Não é? A gente nem sabe o porquê. Muito boa a sua fala. Exato. O homem é crente, querido. O homem é crente. Exato. E eu tive uma visita em Recife, na casa de um grande amigo meu, um pastor, o pastor Emiro. Eu estava conversando sobre ele, tem 3 filhas, né? Então a gente observa as pessoas que estão já no caminho há um tempo. Né? Eu observo você há muitos anos no ministério, né? Admiro o seu trabalho. E o sábio faz isso, né? Admira, ele vê as pessoas e aprende com elas. E aí eu conversei sobre isso e ele falou, André, nada mais resumidamente, bem antigos reis, enfim, eles davam um sinal para o clero, davam um sinal para a comunidade que a filha dele estava apta a casar. Porque naquela época, muitos casamentos eram políticos. Sim, sim. Era político os casamentos. Acordo e tal. Acordos políticos, enfim. Isso era uma Ao invés de guerrear com aquela outra família, vamos juntar e fortalecer. Então, isso era cultural. Né? Então, a gente precisa saber entender, até quando a gente lê a Bíblia, entender que algumas coisas são culturais e outras coisas não são. Então, teoricamente, você está dizendo à sociedade que a sua filha já tem maturidade e ela também já está apta a casar. Resumindo, é isso. Muito legal. Então, é por isso que tem o baile, você está ali dizendo para a sociedade.
do que diz respeito à festa, é até legal. É até bonito, chama as pessoas queridas, tal, mas o que está por trás da festa, não, para mim, não fazia nenhum sentido, né? Isso você explicou para a Tainá, sua filha. Expliquei, Muito legal. expliquei para ela, né? E ela foi em algumas festas de 15 anos, ela entendeu também as movimentações, né? Porque isso sabe, Rick, uma coisa que eu aprendi, cara, a gente não precisa ficar correndo atrás das pessoas, segurando, controlando as coisas. Quando você confia nas pessoas, ela automaticamente ela entende que a confiança ela é dada e ela tem que ter responsabilidade. Por exemplo, eu não tenho igreja, você tem igreja há muitos anos. Não é você querer ficar controlando a galera, os seus liderados. Você tem que confiar, delegar a responsabilidade e eles têm que ter autorresponsabilidade, porque é isso que vai gerar frutos para eles crescerem. Sim. Porque o lugar que tem muito controle tem muita fofoca, velho. O lugar que tem muito controle, tem muito, cara, todo mundo controlando as pessoas, cara, você acaba não conseguindo crescer. Mas deixa eu só abrir aqui. É legal que é assim, existe um efeito colateral. Eu sou um camarada muito tranquilo no que diz respeito ao controle, à confiança, a acesso, ok? E aí as pessoas, às vezes, entendem isso como relaxo, como falta de cuidado. Tem um texto das Escrituras que eu sou apaixonado, que é Deuteronômio 30:19. Escrito está, Deus dizendo, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e os teus filhos depois de ti. Então é Deus colocando diante de todos nós a vida e a morte. Ele até sugere, escolhe a vida, mas ele não obriga. Isso é o quê? Liberdade. E eu tenho a premissa no meu ministério dessa liberdade. Amigão, você é livre. Eu confio em você, muito tranquilo. Mas as pessoas não entendem muito. Por quê? A religião, ela é pautada pelo quê? Religião, não estou falando reino, não estou falando vida com Deus. A religião é pautada pelo quê? Manipulação, opressão. Então, as pessoas, às vezes, que não estão libertas, estão na igreja evangélica, mas não estão libertas, elas querem ser opressas, elas querem ser oprimidas, elas querem ser manipuladas, ok? E quando tem essa falta, que é o que você está falando aí, aonde tem muito controle, tudo verdade, mas onde falta e tem a liberdade do reino, nem todos valorizam isso. Entendi. Eu vou trazer o mundo para o mundo corporativo, né, que eu tenho mais experiência, né? Eu até brinco, eu conheço muitos pastores, porque depois que Deus me chamou para fazer a obra, eu venho me desenvolvendo, então o que eu acredito, eu quero estar próximo de mim. Então eu conheço muitos pastores, mas nunca tive igreja, né? Mas no mundo corporativo funciona, mas são pessoas, né, Rick? Igreja nada mais é do que um ajuntamento de pessoas, empresa também são um ajuntamento de pessoas que têm alvos diferentes, mas são tudo é pessoa. Cara, para mim só tem uma diferença, eu já passo. Só tem uma diferença, é o quê? E aí facilita para mim a empresa. Facilita para mim a empresa. Por quê? Porque na empresa o trabalho é remunerado. Então a pessoa acaba se dedicando mais pela remuneração. Na igreja o trabalho é voluntário, não tem remuneração. Entende? Mas para mim é a única diferença. Todo o processo, toda a gestão deve ser feita da mesma maneira. Mas, Ricão, mesmo sendo remunerado, cara, se você não tiver um líder que faça com que as pessoas se engajem, não adianta nada. O cara vai para outro trabalho, o cara é pior. É pior quando você tem um liderado que você remunera e ele não consegue te entregar o que você deseja. É pior. Porque o voluntariado, você até fala uma, duas vezes, troca o voluntariado e está tudo certo, né? Agora, para você trocar uma pessoa que está no seu trabalho remunerado, tem uma série de leis, enfim. Mas o que eu estava falando sobre o líder, né? O que eu vejo? Liderar, quando eu disse para você de liderança, a melhor liderança que eu vejo é aquela que sai de cena para a pessoa crescer. Isso é difícil, porque muitas vezes você tem que ter muita humildade para fazer isso. Você tem que ter muita humildade para capacitar. Eu conheci uma pessoa que foi agora, semana passada, para a igreja lá da Coreia do Sul. Aquela igreja do Power Show lá, e lá todo mundo é engajado, porque a liderança ela desenvolve muitas pessoas, ela faz com que as pessoas cresçam. Você falou que as pessoas gostam de estar próximo, normalmente essa galera é os vítimas,
A galera vítima, que ela tem um problema, que se você não resolver, ela vai para outro lugar. Se a pessoa não resolver, ela vai para outro lugar. E ela vai ficando rodando. Mas vamos falar de porcentagem, aí, tanto no ramo empresarial como no ramo eclesiástico, igreja, ok? Qual é a maioria das pessoas que a gente tem? Vítima. Fechou. Sabe por quê? Porque liderar é para pouquíssimos. E você aprender com o líder também é por quê? Porque daí tem ego, tem o superego, tem a vaidade, tem uma série de coisas. Então tem que ter muita humildade para você desenvolver pessoas e tem que ter muita humildade para olhar para você e falar assim, nossa, cara, eu vejo uma coisa legal nele. Os dois têm que ter muita humildade, né? Agora, na igreja, às vezes as pessoas confundem muito porque é Deus. Aí eu vejo as pessoas também, nesses anos que eu estou servindo na igreja, querer substituir um Deus por pessoas. No trabalho também. Como assim? Fale mais sobre querendo isso. substituir Deus por pessoas. Ou seja, o que a conexão... deveria ter ligação, relacionamento e esperar de Deus, eu quero ter com pessoas. E aí a gente é um idólatra, a gente fica metendo, falando mal das pessoas de outra religião, católica, por exemplo. Não, varão, que eu estive lá em Roma. Pedro apareceu para mim. A gente fica ainda falando mal de pessoas que confessam outra fé da gente, que são idólatras, mas a gente acaba sendo idólatra também. Sim. Não só na igreja, tá? Estou colocando igreja porque você é pastor, você é meu amigo, mas no trabalho também, né? Então, o que ele tem que fazer? Cara, olha que interessante. Jesus, depois que ele fez o milagre da multiplicação dos pães, né, que ele ficou, eu imagino, porque eu gosto de ler a Bíblia imaginando o contexto, né? Cara, multiplicação ou a transformação d'água em vinho? Multiplicação na multiplicação de pães. mesmo? Tá. Na multiplicação de peixes e pães. As pessoas queriam coroar ele. As pessoas estavam ali e queriam coroar, ao ponto de ter que sair de lá. Então, ou seja, o ser humano precisa de alguém. Sim. Mas a todo momento, e me corrija se eu estiver errado, que a todo momento Deus quer que a gente se comunique com Ele. Sim. E abençoe pessoas. Sim. Claro que eu vou te honrar. Claro que você é um homem de Deus. Claro que você é um cara que tem temor a Deus, que você é um cara corajoso. Eu te amo por isso. Mas, cara, você não é... Amanhã você pode falar, André, cara, não tô afim de olhar para sua cara hoje. Aí eu vou ficar chateado com você e com Deus. Porque eu não tenho acesso. Eu preciso de alguém para ter esse acesso. Porque uma coisa é honrar. Uma coisa é reconhecer que na tua vida existe algo diferente porque você está buscando. Você está criando as oportunidades. Sim. A outra coisa é depender disso. Porque vai ter dado momento que eu percebo que você não tem tempo, você tem sua família, você tem uma série de atividades. E aí eu fico ali. Então, essa galera precisa, esses vítimas de qualquer comunidade, precisam de líderes maduros que são treinados por líderes maduros. Então, o que você faz, por exemplo, em Hortolândia, está fazendo em Tirapina, é criando líderes maduros. Para que porque você não tem braço. Não tem braço. Mas as pessoas precisam de alguém para ser aquele cara que é a referência de vida. E não é ruim isso. Mas tem que ter um meio termo, sabe? Sim, sim. Não é ruim eu falar para você e falar, pô, você é um cara bacana. Talvez a parada seja temporal. E talvez entender o tempo. Eclesiastes 8:5 tem um texto também que eu amo a Bíblia, não é? Diz lá, o sábio de coração discernirá o tempo e o modo. Ou seja, o quando e o como. É o tempo de me manifestar de uma maneira, como me manifestar dessa maneira. Depois o tempo muda. O que eu quero dizer com isso é o quê? Por exemplo, talvez hoje, André, olhando para si, no ambiente religioso, eclesiástico, se veja menor do que eu. Hoje. Fechou. Mas não pode estar sempre assim. É uma parada temporal. É isso. Não é isso? É isso. Ok? Hoje eu sou e está tudo bem. Mas eu vou correr atrás para que eu esteja aí, ou melhor do que você amanhã. É isso. E outra coisa, melhor ainda, Rick, eu acho que faz todo sentido, mas é de coração, né? Porque a Bíblia fala que o generoso prospera. Quando eu olho para uma pessoa que está... Eu estou buscando, por exemplo, lendo a Bíblia, buscando estar na presença de Deus, e está tão linda, minha vida está sendo mudada, glória a Deus. Mas eu vejo pessoas que estão assim, num nível bem maior do que eu. Aí eu olho para essa pessoa, sabe o que eu faço? Eu falo, glória a Deus, que ele continue crescendo. Porque isso atrai para você. Isso atrai. E na empresa também. Você vê um cara que está como gerente, diretor, CEO, empresário, empreendedor, bilionário, andando de barco. Cara, você olha para essa pessoa, eu olho como referência. Mas uma coisa é olhar com referência, outra hora é olhar com inveja. Então, mas não é inveja. Aí, vamos lá, vamos caminhar nessa proposta. A parada é assim, por exemplo. Você é um cara bem-sucedido, trabalha na gestão de pessoas, cargo de gerência, chefia e tal. Mas você começou assim? Claro que não. Show de bola. Começou de baixo, como todo começo deve ser. Ok? Tá. E aí, você viam essas referências e queria o lugar delas.
Ok? Sim. Isso é errado? Não, de forma De maneira nenhuma. Mas na igreja o povo pensa que é. Por causa de espiritualizar tudo. E aí eu falei que entendi. a igreja e empresa, a gestão tem que ser a mesma. Aí, vamos lá. Eu tenho um gerente, no seu caso, na área comercial. Eu tenho um gerente que fala, mano, esse cara é top. Mano, amanhã eu quero estar ali. E aí eu vou modelar esse cara. O que esse cara faz e tal? Cheguei. Modelagem. Mas eu não quero puxar o tapete do cara, nunca. Aí é mau caratismo. Okay? Mas eu desejo crescer. Aí, lógico que também não é todo mundo, olha que loucura. Tem cara que vai ser peão de chão de fábrica a vida toda. Ok? Você acha que Deus colocou alguém na terra e talvez o dono, o diretor da empresa, quer que o cara seja peão de chão de fábrica a vida toda? Não. Mano, vai estudar, vai se desenvolver, vai crescer na empresa. Ok. Na igreja também. Só que aí a galera pensa que essa ambição de querer ser alguém, aí eu falo da minha experiência com igreja, é maligna. Ai, não, eu sou tão humildezinho e tal. Não que seja, que continue sendo. Mas, em nome de Jesus, trabalhe esse crescimento. Eu sou menor hoje, é o tempo. E por ser menor, como é que eu me comporto? É o modo, ok. Mas eu desejo, a Bíblia diz no âmbito eclesiástico, aquele que deseja o episcopado, que é a carreira eclesiástica, é crescer na vida eclesiástica. Excelente obra deseja. E na minha realidade hoje, muito poucas pessoas têm esse desejo. Como é que você vê na empresa hoje? E aí você volta para a igreja. Aproveitar que a gente entrou nisso. Na empresa, você tem os seus liderados, os seus colaboradores. Tem essa gana? Você percebe esse desejo? Eu não sei se te prejudica ou não falar isso, eu quero crer que não, né? O desejo dessa galera de crescer? Ou tem o cara que você fala, cara, eu até invisto. Eu falo pro cara, mano, eu te pago um curso, eu não sei o quê, mas o cara não vai. Entende? Porque na igreja tem isso e muito. Ricão, boa pergunta. Mas existe algo muito diferente, né? Eu conheço 2 igrejas, tá? Então, eu consigo falar do que eu vivi. Eu conheço a Família da Fé, que é uma igreja maravilhosa, que eu fiquei 10 anos lá. Hoje eu estou numa outra denominação. Mas, então, eu vou falar da Família da Fé, porque eu tenho mais experiência, porque eu estou muito pouco tempo na Farol. A diferença de empresa e de igreja que eu vejo é que nas empresas, e principalmente empresas onde eu trabalhei, que são multinacionais, existe um querer de plano de desenvolvimento para todo colaborador. Então, ou seja, existe um plano. Muito legal. É da instituição Exato. para a pessoa. Para de a uma pessoa. maneira mais clara. Claríssima. Show de bola. Então, por exemplo, eu lembro, Rick, uma coisa engraçada, liderar é uma coisa muito legal, cara. A gente às vezes quer, mas a gente não tem ideia o preço que paga, né? Eu lembro quando eu era vendedor. Eu comecei vendendo cerveja na periferia. Que é isso, Varão? Vendia cerveja. Mas o Amado não era crente, né, Varão? Não era crente, não conhecia Jesus. Mas eu sempre tive uma aversão com cerveja, sabe? Meu pai foi alcoólatra a vida inteira, então eu sempre tive uma aversão. Mas eu trabalhei na Pirelli, comecei minha carreira na área de engenharia. E quando eu fui migrar, depois de 10 anos para a área comercial, eu não tinha experiência, não tinha oportunidade. Então eu comecei minha carreira do zero. E eu tive só essa oportunidade. Onde apareceu, eu fui. Então, eu comecei realmente do zero, com 28 anos, né? Trabalhando com cerveja. Então, eu lembro que era mó legal, cara, porque vendedor, todo mundo se reunia, fazia churrasco, e todo mundo ali junto, misturado. E, de repente, eu virei coordenador de vendas. Me fala, nosso tempo está quase acabando, mas como é que foi? O cara é vendedor, como é que o cara vira coordenador? Foi dando bons resultados em venda? Como é que foi essa parada aí? E aí tem um plano de sucessão. Que legal. Tem um plano... todo cargo tem a sua descrição de cargo. Então, por exemplo, você que é um gerente comercial, para vendedor para gerente comercial, você tem que galgar algumas etapas. Então, por exemplo, tem que ter uma faculdade, você tem que ter o curso de oratória, você tem que dar resultados, tem que ter características que implicam você, por exemplo, um cara sanguíneo é bom de venda, mas um melancólico vai ser complicado ele estar bem nesse ambiente tem o perfil também, de vendas comportamental externas, para... né? E toda a vida foi assim, Henrique. Esses meus 14 anos na área comercial, eu cheguei até gerente nacional de vendas, né? Mas quanto mais subia de cargo, mais sozinho eu era. E é assim. Porque o líder, quanto mais você sobe, quanto mais você galga novas oportunidades, mais sozinho da multidão você é. É normal. Se você ver a própria Bíblia, Jesus muitas vezes estava sozinho, ou com 2 ou uma pessoa, né, conversando. Então, as pessoas às vezes almejam ser líder,
ou ser um grande empresário, ou ganhar até dinheiro, né? E tem que tomar cuidado porque ele custa algo. Não é nada, não é... Porque a gente vê o Instagram, é tão lindo, né? Ver o Instagram, sim. né? Então, eu acho que falta na igreja, estou falando o que eu percebi, de um plano de sucessão, um plano de desenvolvimento. Sim. Né? Claro, né? Pode ser que as igrejas, as igrejas interdenominacionais, as igrejas que são de uma pessoa, não sei o nome da igreja, mas tem umas igrejas tem várias igrejas, né? Por Sim. exemplo, a Assembleia de Deus tem, enfim, 200 mil igrejas por aí. Pode ser que tenha plano, não sei. Pode ser que já passei tenha. por lá. Pode ser que tenha, não sei. Não tinha, hoje eu mas não sei. Falta isso, porque às vezes a pessoa sente de Deus, mas ele precisa ser desenvolvido, treinado, né? Porque aí ele consegue. Porque o papel do líder, Rick, me responda isso, dos 5 ministérios, né? Dos 5 ministérios que estão ali, é desenvolver pessoas. Sim, sempre. No final das contas é isso. Sim. Você tem esse dom, Deus te dá, capacita para isso, para que lá no final capacite os santos, para que os santos um dia entenda a função dele. Porque tem muita ovelha, 30 anos, o cara é ovelha há 30 anos. Show de bola. Então, essa fala é boa. Existirão 2 tipos de pessoas. As pessoas que não desejarão, e aí para mim, na minha fala, mas para mim não tiveram um encontro com Cristo. É impossível ter um encontro e não desejar. E aí tem uma outra fala que é o seguinte, ó, Jesus disse assim, portanto, ide, fazei discípulo. Jesus não disse, portanto, ide e abrir igreja e criar uma denominação. E nós fazemos isso. A gente pensa que o id é abrir igreja, o id é criar uma denominação. O Metanoia Church, é isso que Deus espera. Não, é fazer discípulo. E é justamente o que você tem falado. Hoje, aí não é que eu sou melhor do que ninguém e tal, mas entendendo isso e sendo despertado pelo Senhor, todo início de culto hoje na família da Fé Hortolândia, nós temos lá o plano de carreira. Eu peguei um texto e passa no telão. Eu peguei um texto de Hebreus capítulo 12, verso 1. Visto também nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o pecado, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E eu coloquei lá, carreira da fé. Aí a nossa carreira da fé, todo início de culto, eu vou fazer um corte e vou colocar aí a nossa carreira. Primeiro, aceitei Jesus. Primeiro, você é visitante? Não. Aceitei Jesus. Já foi batizado? Já faz parte de um GC? Já serve em algum departamento? Já lidera um GC? Já multiplicou GC? Fez a escola de ministério, que vai aprender sobre os 5 ministérios, você pode ser consagrado a ministro do Evangelho. Simples assim. Então, tem um plano de carreira hoje bem definido. Muito legal. Entende? Essa é a ideia. Vamos supor que André chega hoje para congregar conosco. Show de bola. O André já foi batizado. Ok, e agora? Ô, Rick, eu quero chegar a ser consagrado a ministro do Evangelho. Um dos 5 ministérios. Ok? Como é que eu faço? Ô, André, você vai participar de um GC. Participou de um GC, o seu líder de GC fala, cara, o André tem perfil e tal, o André pode liderar um GC. Para liderar o GC, você tem que fazer o Metanoia School, que é uma escola sobre como se comportar no GC. Fez o Metanoia School, vai liderar um GC. Liderou o GC, multiplicou o GC, que é você atrair pessoas. A ideia é ter um número ali limitado, então você vai treinar pessoas. Ok, você se torna um supervisor de GC. De supervisor de GC, legal, cara. Você pode fazer a escola de ministério. Isso não indica que acabou a escola de ministério e você vai ser consagrado, mas você se habilita para. Ok? Aí você tem que ter um número de 10 GCs sobre a sua supervisão. O cara tem 10 GCs, o cara multiplicou, começou do zero. O cara tem 10 GCs, o cara fez a escola de ministério. Nada impede que esse cara venha a ser consagrado. Quanto tempo demora isso? O cara aceitou Jesus hoje na igreja. O cara tem 4 anos para se tornar um ministro. Bom. Extraordinário. Você tem quanto tempo de crente? 12 anos. Eu de crente? 10 anos. Fechou. E aí, entenda que eu vou falar com muita graça. Não tem um cargo ministerial. Sim. Ok? E é um cara bom, é um cara top, é um cara que tem pegada, é um cara que tem chamada, não. Porque talvez não teve esse plano de carreira. Hoje, conosco, um cara igual você, com 4 anos, consegue ser pastor.
Nossa, mais rápido assim? Não, ele vai dar fruto. Porque tem o plano de carreira, tem a metodologia. E aí o cara cumpriu isso, cara. Isso mostra que Deus de fato é na vida. Porque acontece uma parada que é o seguinte: às vezes o cara pensa que Deus é na vida dele. E como é que eu valido se Deus é ou não? Pelos frutos. Jesus disse, pelo fruto conhecereis a árvore. Amém. Então nós temos uma metodologia, igual você falou. Por isso que eu perguntei, de vendedor para coordenador. Fruto, vendi bem, me destaquei, me desenvolvi. Resultado. Teve, resultado, é isso aí. É. E hoje a gente tem resultado. Então hoje, conosco, tenho um plano de carreira, de tanto ver as pessoas. Mas aí, vamos lá. A gente está com isso há 2 anos. Quantos eu tenho lá? 2, 3. Então, tem o plano de carreira, mas as pessoas também não querem segui-lo. Entende? É, igual a faculdade, né? Você entra na faculdade com 40 pessoas na sala de aula, boa. né? Aí você acaba a faculdade com 12, né? Porque não consegue permanecer. Foi o que você falou, de repente está ardendo no coração, mas pode ser que não é ao longo da estrada do processo, que eu chamo de processo, né? Isso, ao boa. longo do processo, alguma coisa aconteceu e não entendeu que não vale a pena e ficou. Mas muito bom, Rick. Assim, é muito legal essa sua visão de desenvolver pessoas, porque nós estamos aqui para um objetivo, sabe, Rick? Eu acho que é abençoar e desenvolver pessoas, ajudar pessoas, né? No que diz respeito ao que nós temos, né? Eu só vou te ajudar no que eu tenho. No que eu não tenho, amém, eu vou te indicar outra pessoa. Né? Isso que é o nosso grande legado, né? Amanhã ou depois, né, vão lembrar do pastor Rick Santana e falar, puxa, quanto que esse homem ajudou pessoas, desenvolveu pessoas, ativou chamado. Essa palavra ativar chamado é uma coisa tão linda. Nas empresas tem muito isso também, né? O cara ativa o profissional que o cara é. Eu tenho uma pessoa muito querida, o Rodrigo Figueiredo, que foi o diretor da empresa alemã que eu trabalhei por muitos anos. Ele foi diretor de marketing, também de vendas, trabalhando na Danone, enfim, um cara muito capacitado. Ele me ativou. Ele me deu oportunidade, ele viu ali um potencial em mim. A primeira vez que eu tive gestão de 14 representantes no Brasil, eu até então não tinha ninguém para liderar, foi ele que deu essa oportunidade. E de lá minha carreira fez assim, ó. Né? Então tem que ter alguém para ativar. Isso é legado. Sim. Isso é legado. Sim. Aonde você chegar, o resultado que você tiver, você vai lembrar desse camarada que te alçou a esse patamar. Isso é legado. Né? Agora me fala uma coisa, Rick. Como que você vai voltar? Como que aconteceu essa volta? Como que Deus te proporcionou voltar para a Europa nesse mesmo ano? Né? Porque a gente estava falando de Israel e Dubai, né? Que a gente acabou falando sobre liderança. Eu tive em Israel 5 dias lá. Abriu as portas assim, de viagem internacional para mim, fui para Dubai. Eu queria conhecer Dubai porque eu queria ver a promessa de Ismael na vida de Ismael, a promessa dele. Os árabes. Sim. Eu lembro que o pastor José ele fez uma pregação tão linda. Antes de ir para Israel, ele estava falando sobre esse Ismael, sobre a tratativa de Deus com Agar no deserto, né? Que a promessa que ele fez para o menino. Né? E aí eu olhei para Dubai, olhei para os Emirados Árabes e falei, nossa... Quando tiver a oportunidade, eu quero lá ver isso de perto, né? E aí surgiu a oportunidade de fazer um stop lá em Dubai, né? E de lá eu fui para Israel. E eu fiquei 5 dias e fiquei surpreendido. Eu fiquei o que aquela cidade é, assim, o tamanho, a tecnologia que ela é, fiquei surpreendido. Eu falei, olha, quando Deus fala, cara, ele cumpre. E aí eu fui para Israel, fiquei mais 7 dias lá em Israel com a minha filha, de 15 anos, a gente, né, contemplando, a gente... tomava suco de romã todo dia, ficava junto, fui no Mar da Galileia, que é o Mar de Tiberíades, né? Cafarnaum, onde Jesus... É tão legal você ler a Bíblia, né? E eu tive já a oportunidade de ler a Bíblia toda, né? E você lê a Bíblia e depois você vê onde Jesus... nela, né? Você vê onde Jesus passou, ali. Eu confesso que foi diferente para mim. Eu confesso que a Vida Dolorosa, por exemplo, eu achei que era algo mais... fica no meio do comércio dos árabes, a Vida Dolorosa hoje, né? Eu achei que ficava no meio do deserto, assim. Mas o que me chamou a atenção, Rick, que Israel, 71%... Foi o que eu contratei um guia lá, né? Judeu. 71% é deserto, cara. O resto é cidade. Então, cara, olha aquele país, cara. A potência que ele é no mundo, sendo que 71% é deserto. Então, assim, não tem como acreditar em Deus, cara. Não tem como você não acreditar em Deus, que existe algo sobre-humano ali naquele lugar. Eu fiquei impactado. Eu oro para que as pessoas que tiver isso no coração, porque tem gente que não tem no coração isso, né? Mas que tem isso no coração, visitar Israel. Visitar, porque eu saí de lá, assim, impactado. Mas me conta como foi essa volta,
Como que Deus usou isso para te beneficiar e te dar um presente, né? Foi um presente isso, né? Sim. É muito legal foi como eu abri aqui a nossa fala. Pessoas extraordinárias, e não que eu seja, mas eu desejo ser, criam oportunidades. Então, a viagem era de celebração a 20 anos de casado, ok? Então, era uma viagem turística, não é? Mas eu fiz uns contatos. E aí eu quero agradecer também aqui o pastor Marco Antônio de Londres. Acabei não passando lá, tivemos algum problema, mas o pastor Marco Antônio disse, cara, para onde você vai? Eu falei, o trajeto é esse. É Itália, Londres e França. Ele falou, eu tenho contatos na Itália. E me apresentou o pastor Gilson, da Itália, Assembleia de Deus Missão Europa. E, cara, estivemos lá e é coisa de Deus. Então, nos recebeu com todo carinho. Foi uma manhã muito especial, muito poderosa. E olha só o meu medo, não é? Um pastor foi nos buscar de onde estávamos, em Verona, para São Bonifácio, dali uns 40 quilômetros. E aí, no carro, ele foi falando, o nosso culto ele é bilíngue. Nosso culto é português e italiano. Todos os cultos, ok? Então, se quem está com a oportunidade falar em italiano, o intérprete fala em português. Se falar em português, o intérprete fala italiano, porque tem outras nações no culto. Tem romeno, tem italiano, tem... Ok. Então, você vai ser interpretado. E eu nunca tinha tido essa experiência. Eita, glória! E quem me conhece sabe, eu falo 330 por hora. Nós recebemos um pregador chileno essa quarta-feira, e a hora que eu tive a oportunidade ali para fazer um momento de oferta Profeta. ele disse assim, tremendaço. Ele disse assim, pede para o pastor falar mais devagar, porque eu não estou entendendo nada. E aí, teve isso daí. Eu falei, meu Deus do céu, me ajuda. Com medo de que eu sei o que eu carrego da parte de Deus, mas interpretando, cara, quebra um pouco, entende? É diferente, né, Henrique? Totalmente. E a primeira experiência também. Experiência, mas Deus deu graça, foi uma manhã muito especial, poderosa. O Senhor renovou, o Senhor avivou em dons espirituais, quebrantamento, lágrimas, Glória. unção do Espírito Santo. E foi uma manhã muito especial. E aí nós caímos na graça daquele povo. Deus operou ali. E aí... eu não consegui passar em Portugal também, que eu passaria. E aí um pastor amigo de Portugal me conectou, falando, amigo, você não passou aqui e tal. Falei, não, dá para voltar em tal data? Falei, tô junto. Então, essa conexão de Portugal, eu já ativei a Itália, dizendo, tô em Portugal, que eu começo por Portugal agora, e tal final de semana dá para estar na Itália. Maravilha. Aí o pastor falou, então aqui já está certo, vai passar aqui, vai passar na nossa sede, vou ver se eu consigo outras igrejas. E um presente, cara, é muito legal quando a porta se abre. E o legal não é só chegar, né, André, no local. É manter a porta aberta e conseguir voltar. Você me falou uma coisa um dia que eu nunca mais esqueço, cara. E eu tô tendo algumas oportunidades de ministrar em algumas igrejas. Tô me convidando, né? E eu lembro que a primeira oportunidade você que me deu. E aí você falou assim, André, quando te chamam pela segunda vez é porque gostaram de você. É isso. Se não chama é porque não foi legal a sua palavra. E aí quando eu vi você voltar, eu falei, pô, o Rick mandou bem lá. E Deus, né? Obviamente tudo é Deus, né? Deus usou essas pessoas aí para você voltar. E eu desejo que você volte não só agora em outubro, mas que volte todos os anos. E volte e leve sua família, porque você é um cara do coração bom, cara. Você merece. Amém. Agora, a última pergunta que eu quero fazer para você, para acabar esse podcast, cara, que eu tenho algo que assim tá no meu coração faz tempo, mas eu nunca te perguntei. Eu quero perguntar aqui para todos ouvirem. Como você decora tanto versículo da Bíblia? Tem alguma técnica? Qual que é a facilidade? André, de verdade, eu não me acho um cara com boa capacidade de memorização. Tem. Cara, não, biblicamente sim, mas vamos lá. Das outras coisas, não. Cara, eu sou muito ruim de memória, mas muito ruim mesmo. Agora, de verdade, Bíblia, eu sou apaixonado. E aí tem uma outra coisa, mas não há nada em mim. E aí não é falsa modéstia. Por exemplo, você trabalha secularmente. Então, você tem que decorar o nome dos seus colaboradores. Quando você está código de determinados produtos, nós estamos aqui no podcast, o Júlio tem que decorar os botões. Eu não tenho nada disso, irmão. Então, o que eu amo fazer é Bíblia, entende? Então, de verdade, fica mais fácil. Na minha cabeça não tem nada além de Bíblia, entendeu? Então, é mais fácil. Eu lembro-me que eu já fui chaveiro de profissão.
ok? Aí, por exemplo, a gente ia fazer uma chave Arouca, era a chave 23, uma chave Fama, era a chave número 30, eu nem lembro mais. Mas, cara, tinha do número 1 ao número 760 de chave e eu sabia todas. Mas aí era... Então, um cara que decora isso, entende? Está ali todo dia fazendo. Hoje não tem. Então, de verdade, eu me dedico. Eu amo a palavra de Deus, eu amo. Então, eu não passo um dia sem ouvir. Hoje eu mais ouço do que leio. Tá. Eu não passo um dia sem ouvir pelo menos 2, 3 mensagens. Não passo um dia sem ouvir 2, 3. Sem meditar nela. Eu ouço uma palavra, eu vou atrás dessa palavra, uma palavra que eu nunca ouvi. Entende? Então, é dedicação e é de verdade, é foco em uma única coisa. Entendeu? Cara, porque assim, eu sou muito abençoado nas suas ministrações, mas eu vejo assim uma habilidade mesmo de Deus de você estar decorando, né? Você está sendo usado ali para muitos versículos, né? E eu não posso deixar aqui, desculpa, eu não posso deixar aqui, eu me converti na Assembleia de Deus. Então, era uma igreja pentecostal. E é uma igreja de 30 anos atrás. Eu tenho 29 anos de convertido. Então, vamos pôr 30 para arredondar. 30 anos atrás, igreja pentecostal era pentecostal, irmão. Eu falei com o pastor José esses dias que eu sou do tempo que todo culto nós chamávamos as pessoas para frente para serem curados. Todo culto. Tem alguém enfermo, vem na frente que Jesus vai curar. E todos os cultos nós orávamos para batismo com o Espírito Santo. Então, era uma igreja avivada. E eu não era batizado. Eu li a Bíblia toda com 8 meses de convertido e aí comecei a pregar. Tive a oportunidade para pregar a primeira vez. E aí eu achava lindo. Tei, cai, tom, tá, tal. E eu não era assim. Eu não tinha o senta na vassoura e anda. Entendeu? Siri que anda lá na praia. Eu não tinha esses mantos aí. E aí que anda na praia. Eu tive que ter Bíblia, entendeu? Então eu começo a pregar e preguei durante 3 anos sem ser batizado com o Espírito Santo. Então eu tinha que ter muito texto. Então é daí que eu começo. E aí quem era a minha primeira fonte de inspiração? Primeira fonte, Silas Malafaia. Eu nunca vi um cara que cita mais texto do que o Silas. O Silas é extraordinário, entendeu? Depois, aí tem o advento de Marco Feliciano, aí eu juntei Silas e Marquito, cai, aí é nós, aleluia, receba, aí é nós, entendeu? Bom, eu falei que era a última, Juliano, tem mais 5 minutos, né? Eu falei que era a última, mas na verdade não é a última. A última essa é o que eu vou falar agora. E que você percebeu algo assim? Eu percebi muito na Europa isso, né? E eu ia para Londres, acabei não indo. Eu faço parte de um grupo de missões na Europa também, que tem alguns missionários que a gente está sempre conversando aqui, um grupo muito grande. Mas em Londres, 3% só são pessoas que acreditam em Jesus, cristãos. Na França, um pouquinho mais que isso, né? E em vários lugares na Europa, não sei, a Itália, mas as pessoas vêm diminuindo a fé, né? E a Bíblia fala que o sinal da volta de Jesus é a apostasia, né? Um grande sinal, né? Você sentiu isso? Porque você acabou indo já direcionado a algumas igrejas, né? Mas lá na igreja, é diferente da igreja daqui do Brasil, nossa, aqui? O que você achou? Não, muito legal que a igreja é uma colônia brasileira. Brasileira? Então, cara, os caras levam esse avivamento daqui para lá. Eu achei uma igreja avivada, uma igreja quebrantada. Mas você está completamente certo. Já for ao berço, não é? Do protestantismo. A Europa já for ao berço de grandes avivamentos. E hoje, de verdade, nós não temos nem focos de avivamento na Europa, não temos. Nós temos hoje, aí também de ver na internet, nem do que eu passei, mas alguns pequenos pontos de brasileiros que estão levando uma graça do Espírito para lá. Mas uma coisa que eu vi é que, cara, como é uma nação tabagista, André... Misericórdia, cara, misericórdia. Os garçons vinham com cheiro de cigarro, um ambiente, misericórdia, varão. Eu não estou acostumado, porque eu não dou rolê aqui. Cara, igual, vim aqui pro podcast hoje, vou almoçar contigo.
fechou e depois vou para a igreja e tal. Então eu não dou rolê, eu não saio, eu sou um cara muito caseiro e muito igrejeiro. E lá a gente deu rolê, não fomos para balada nem nada, mas na própria... Você tá louco, cara? Como é uma nação, todo mundo fumando e etc e tal. Então, infelizmente, precisa desse avivamento. Nós temos uma promessa sobre nós brasileiros, que o berço do último avivamento, antes da volta de Jesus, se dará em solo brasileiro. Eu acredito nisso. E nós vamos exportar isso para a Europa. E eis-me aqui, querido. Aleluia. Já tive o primeiro acesso e vou gritar na cabeça lá dos europeus. Pá! Receba. Jesus é bom e o nome do Senhor vai ser glorificado. Ô, Rei, deixa eu fazer uma pergunta filosófica agora. Fazer uma pergunta o quê, varão? Filosófica. Meu Deus do céu. Metafórica. O que é isso, varão? Aleluia. Porque assim, se o berço do protestantismo foi na Europa e hoje ele está brando, né? Enfim. E nós estamos vivendo isso aqui no Brasil. Não só no Brasil, mas também na América Central, né? Estados Unidos também, bem legal. Pelo menos é o que a gente vê no Instagram e tal, e tem alguns amigos meus ali. E você não acha que... Porque há 100 anos atrás, há 80 anos atrás, o Brasil não passava por isso. Sim. Né? Ao contrário, foram missionários europeus, missionários que vieram aqui... Trouxeram e plantaram aqui, né? As igrejas, antigamente, há alguns anos atrás, vamos falar 20 anos atrás, né, que você consegue lembrar disso, né? Você falava que era crente, era um sinônimo meio que de, sei lá, meio pobreza, pessoal com baixo intelecto, era uma coisa assim. E hoje está mais fácil você falar a palavra de Deus, hoje o acesso está grande. Você não acha que daqui a um tempo a apostasia vai chegar no Brasil e isso vai marcar a volta de Jesus? Como acontecendo com a Europa? Então, eu quero crer que não. Eu quero crer que... aí é crença pessoal. Eu quero crer que nós viveremos um avivamento. E esse avivamento trará a volta do Cristo. Eu creio nisso. E aí, você foi muito certeiro em falar que há 100 anos, há 80 anos atrás, não. Existe uma bênção sobre o nosso solo, fantástico. Quando Deus chama Abrão em Gênesis capítulo 12, uma das promessas é: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em 1947, um brasileiro, Oswaldo Aranha, ele era o presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. E quando foi votado para que Israel tivesse direito a tornar novamente nação, a criação do Estado de Israel, a criação de Israel como nação, depois da diáspora, né, que teve aquele afastamento, a perseguição e etc., empatou os votos. Metade falou Israel deve, metade disse não. E de verdade me arrepiou aqui, ó. E o voto de Minerva foi de Oswaldo Aranha para que Israel voltasse a ser nação. Então, cara, ali, ó, me arrepiou de verdade. Ali eu creio que desatou uma bênção sobre nós extraordinária. Cara, nós não temos terremotos, nosso país é extraordinário, entende? E eu creio que a bênção de Deus sobre nós foi chancelada ali, com Oswaldo Aranha abençoando Israel. De lá para cá, nós começamos a viver coisas que nós não vivíamos anteriormente. Ok? No que diz respeito à bênção de Deus, à manifestação. E eu creio que a gente vai ter um ápice de avivamento e nós vamos nos encontrar com Cristo no ápice do avivamento. Essa é a minha crença. Cara, de verdade, você respondeu minha pergunta. E eu tô convencido disso. Não, de verdade. Faz todo sentido. Amém. Faz todo sentido o brasileiro que abençoou o Estado de Israel e a bênção chega... Cara, de verdade. Parabéns se você responde. Cara, ó, é difícil estar convencido de algo. Tão rápido tão assim. rápido, mas eu estou convencido. Porque eu tinha essa dúvida, né, da apostasia. Na minha cabeça eu falei, o Brasil vai passar o que a Europa está passando e aí a volta se dará, né, de Jesus e tal. Mas faz todo sentido. Até os americanos também, eles têm um carinho e um trato com Israel muito diferente, né? Não sei se você sabe da história, mas os judeus vieram para Recife, fizeram morada um tempo aqui, e eles foram expulsos de Recife em um dado momento, eles foram para os Estados Unidos e montaram uma cidade pequena, chamava Nova York, né? Então, Nova York tem muito judeu, e você vê o carinho e também a tratativa dos Estados Unidos com o povo de Israel.
E por isso dessa Prosperidade, etc. Sem dúvida. faz todo Deus sentido. cumpre as promessas. Rick, quero te agradecer pela oportunidade de mais uma vez estar conversando, batendo papo. Né? Na verdade, é um bate-papo, né? E é tão gostoso isso. É poder estar gravando também esse podcast para que pessoas sejam abençoadas, que pessoas possam, como eu fui agora convencido de uma dúvida minha, que vocês possam também ser convencidos de um monte de coisa, mas quem convence é o Espírito Santo, claro, né? Mas dentro da nossa humildade, da nossa pequenez, que nós possamos transbordar na vida das pessoas. Então, quero te agradecer, quero dizer que você é uma pessoa que tem muito carinho, agradeço pela sua vida, pela sua parceria, pela sua família. Espero estar mais próximo de você esses últimos dias da nossa vida. Amém. Os 40 Amém. anos aqui para frente. André, você é um amigo, você é um príncipe. Eu vejo Deus em você. Amém. Eu respeito o que você carrega da parte do Senhor. Acredito que os melhores dias no que diz respeito a vivências com Deus para a sua vida está chegando. Amém. Eu acredito que Deus tem algo a ser derramado nesse tempo. E, cara, conte comigo sempre, estamos juntos. E coisa boa, estar perto de você. Estar perto de você me faz bem. Amém. E vamos almoçar agora, Julião. Obrigado também pela parceria, Júlio. Você é um príncipe que Deus colocou no nosso caminho aqui, nessa sala linda aqui de podcast. A gente vai colocar também aqui no nosso podcast, eu vou colocar o link do Júlio, que aqui, sem dúvida, é um ambiente muito gostoso e favorável para a gente falar sobre o reino. Beleza? Obrigado, gente. Deus abençoe a todos.